tiver a oportunidade, assiste esse filme aí, ó. Que filme? Uma história de fantasma. Fantasma? É. Você que gosta Terror de... não. Não tem terror, né? É só de drama. É drama? Depois você me manda o nome. O nome é isso aí? É. Uma história de fantasma. Ah, o nome é uma história de... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fabi. Boa noite, Jorge. Boa noite, Nana. Vou tirar uma foto que eu esqueço. Mas é triste. Fala logo que é triste. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estão bem? Cecília, boa noite. Tomou tempo para assistir aqui a live, Cecília? Ixi, a internet hoje tá ruim. Hoje nós vamos pintar o prêmio, né? Vou chamar de prêmio, que o Fernando ganhou aqui na live e escolheu o tema inseto, né? E mosca. Talvez eu vou fazer mais um outro para ele, que é o Fernando, né? E aí sim, maquiadora enquanto... Boa noite, Alexandre. Juninho, boa noite. Ele pediu um padrão menor, mas eu acabei fazendo um A4 aqui. Depois dá pra tirar um pedacinho ali, um pedacinho colar e vai ficar um pouco menor. Não consigo desenhar muito pequenininho que nem ele. É, eu tô sabendo, ele falou pra mim que tá meio na aula hoje, nem ia tá acompanhando muito. Larissa, boa noite. Madalene, boa noite. Então, vamos pintar aqui. Sempre passa o pincel, né, na água e vai girando, né, para criar a ponta, né? Pincel redondo, né? Conseguiu entrar, Fê? Fica aí atendendo o povo aí que nós vamos fazer aqui. Então vamos fazer essa mosquita aqui. Começando com o olho. Eu tinha referência, mas o computador que fica em frente aqui não está conectando a internet.
Vai sem referência mesmo. Queria referência, desculpa. Mas vai hoje sem mesmo. Vou fazer o olho avermelhado, né? Que é a cor característica de alguns tipos de moscas, né? Tem vários tipos de olhos de mosca: verde, amarelo, preto. Matava muito bichinho, né? Fazendo tripulia lá com os bichos. E aí às vezes a gente arrancava o olho de mosca, né? Eu fazia isso. Faela, boa noite. Valquíria, boa noite. Dimar, boa noite. Agora com um tom marrom e um pouquinho de preto, eu vou fazer as outras bases aqui antes de entrar nos detalhes, né? Então, eu tô sem a referência, mas eu já tinha olhado a imagem, né? E como eu tenho uma memória boa, aí acaba que eu consigo reproduzir bem o que eu preciso, né? Di, boa noite. Caco, boa noite. Um pouquinho de verde. Vai criando uma sombra interessante aqui pra gente precisa. Essa pontinha aqui também é meio marronzada, meio vermelha. Então vou trabalhar com ela aqui também. Ela é um pouquinho achatada pela imagem, né? Apesar que tô tentando aqui reproduzir o que eu lembro também, né? Um pouquinho de preto aqui para dar uma sombra aqui. Nessa área aqui que eu acho que é uma sombra. Tem uns pelinhos aqui. Eu vou usar esse marrom e o preto também. É como se fosse uma pelugem do sensor da mosca aqui, né? Bem fininho.
trabalho aqui, como é para representar só o inseto, não vai ter fundo. Então vou trabalhar aqui só no volume, sem o contraste do fundo, né? É um pouquinho mais complicado, né? Mas nada que a gente não consiga fazer, né? Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, Hermes. Vamos começar a fazer as patinhas. As patinhas normalmente são pretas, né? Bem escura, né? A gente deixa um pouquinho de brilho no centro, né? Vou deixar cinza. E depois eu vou escurecer mais as áreas que precisam de mais sombra, né? Essa técnica aqui que eu estou usando, a gente vai usar bastante nas plantas também. Ele já ganhou da Madalena. Esse aqui é o resultado do sorteio. Um dos sorteios que teve aqui. A Val ganhou também. E depois foi o Fernando. Mas aí acabei fazendo o do Fernando primeiro, né? Eu achei um desafio mais interessante. Uma mosca, né? Um pouquinho de amarelo aqui perto desse vermelho aqui acaba dando uma pegada um pouco mais nojenta, né?
Interessante, porque imagina que a boca, sei lá o que é isso, se é boca. Se tiver uma pessoa que entenda mais vai falar o que é isso aqui, se é boca, o que é. Tive uma época da minha vida que eu sabia, hein? Então, como eu tava falando, Cíntia, boa noite. Eu tava falando, essa técnica, né? Dá pra usar bastante pra fazer plantas, né? Quando a gente for usar, a gente vai perceber que essas pegadas de camadinhas aqui, a gente acaba usando muito para fazer os galinhos, as partes das plantas, né? Tem uma pegada parecida com isso também. Para quem não gosta, né, de botânica, essas coisas, sabe que as plantas, elas meio que imitam os insetos, né? Para atrair os insetos, né? Então, boa parte dos detalhes das plantas são baseados nos insetos. Então, beija-flor legal, vou fazer sim. É fácil e... Tinha até separado umas imagens de beija-flor aqui. É bem simples, né? Parece complicado, mas é bem simples. Que é bom ter um pincel bom, que a gente consegue fazer os traços mais simples, né? Mais finos e mais detalhados. E às vezes maior que o mesmo pincel, né? Se vocês repararem, eu pego o preto, né? Esse pincel aqui é legalzinho mesmo, Cecília. A tinta é o preto, né? Mas os tons de cinza aqui a gente não precisa misturar o branco, né? Para obter esse cinza. É só diluir bastante, né? Quanto mais você dilui, mais você consegue obter um efeito de cinza que vai te ajudar para fazer o seu trabalho, né? Aí a resposta, né? Como eu sei, né? Que o pessoal pergunta muito que eu tenho a quantidade correta de tinta e de água no pincel, né? Para poder fazer o efeito, né? É o tempo, né? É a habilidade de controlar isso, né? Então, depende da sua
pressão, né, de mão que você vai fazer, né? Às vezes você vai pressionar muito, coloca muita água. Às vezes você vai põe muito pigmento. Então tem que ter um controle. Esse controle realmente é só com o tempo mesmo, né? Mas nada que ir fazendo, executando, a gente não consiga, né? Esse mesmo tipo de técnica aqui de as áreas um pouco mais claras, um pouco mais escuras, para você determinar o volume das patinhas, né? Habilidade é o tempo que você dispõe para aplicar a técnica, né? No papel, né, Jorge? Não tem um processo diferente. É só você fazer. O ato de fazer traz pra gente um domínio maior, né, sobre as coisas, né? A gente brinca bastante nas aulas, né? Que acaba que tem muito aluno, né, e desenhista mesmo, não importa se é aluno ou não, né, que acaba sendo preguiçoso, né? E aí o que acontece? Ele perde a oportunidade, né, de exercitar. Perdendo a oportunidade de exercitar, acaba que ele não domina, né, o próprio pincel, o próprio papel, a própria água, ou depende do que você quer, né? Lê, boa noite. Gabriel, boa noite. Eduardo, boa noite. Então a gente vai preenchendo, né? Vai jogando as camadas. É lógico, né? Buscando um tom que a gente seja satisfatório, né? Ó, com bastante água. A tinta trabalha a nosso favor, certo? A tinta é nossa amiguinha nesse momento. Um pouquinho de amarelo, vai criar um laranjinha aqui. Depois, mais tarde, eu vou colocar um pouco de azul aqui, ou violeta, para dar um volume maior aqui nas áreas que eu estou preenchendo. Mas não tem muito segredo, é água, quantidade de água, quantidade de pinceladas e as tonalidades que você aplica, né? Se você consegue dominar essa equação, é claro que você vai ter resultados bem mais positivos, né? Você vai buscando o degradê, as sombras, os volumes, conforme os seus interesses na arte, né? Como eu estou aqui sem a referência, eu vou ter que me valer a minha memória, né? Então tem coisas aqui que eu sei que vai estar fora, né, do que a referência, mas vai assim mesmo hoje. Um pouquinho de azul, ó, aquele azul daquela vez ainda, lembra? Nunca tinta aquarela nunca é desperdiçada, gente.
Nunca. O pigmento fica e você usa. Um pouquinho de azul aqui. Uma sombrinha aqui. Temos o verde aqui. Papel, Eduardo, é um cançãozinho, 240 gramas eu acho, se eu não me engano é 240 gramas. Esse aqui é um pouco diferente do outro que eu estava usando. Queria dar um efeito um pouco mais artístico. E ele é um pouquinho mais firme. Normalmente eu guardo a capa dos blocos, né? Mas se vocês repararem, é um pouquinho mais grosso, tem textura, né? Deforma tanto quanto os outros, mas ele volta mais rápido pro lugar que veio, né? Vamos começar a fazer o corpinho dela aqui, né? Antes de fazer o abdômen. As costas, aqui o torso, né? Que é bem colorido, né? Pega um pouquinho de verde agora, tem um verdinho aqui, ó. Água. Um pouco de azul. Esse verde vai ficar um pouquinho mais escuro. Trabalho com o branco aqui, né? Que é o fundo do... papel, né? Papel é branco. Então vamos... Algumas manchas brancas eu vou deixar. Importante, né? Uma boa aguada aqui. Não preencho toda a área branca. Deixa um pouco. Um pouquinho deixo. Eu não me importei em deixar o lápis por baixo porque é uma temática mais artística mesmo, né? Então acaba formando uma característica interessante pro trabalho, né? Claro que a gente dá uma aliviada nisso com um pouquinho de contraste, né? Com outras cores. E acaba usar um azul, ó, mais pasteludo para celeste. E dá uma em cima do verde. Vai criando uma textura, né? E brilho e tal, que é interessante, né? Agora eu vou com o verde um pouco mais carregado. É, varejeira, me inspirei na varejeira mesmo. Um pouco de azul, ó. Pode ser um azul ultramar, um azul mais carregado.
Eu vou colocando uma camada de tom para dar um volume em cima também. E na área que eu marco na lateral também. Depois, quando tiver mais seco aqui, eu vou vir acrescentar um pouco também de violeta ou de um azul um pouco mais pesado para carregar um pouco o verde, para dar o volume, né, que a gente precisa, né? Para recuperar a tinta é só molhar mesmo o pincel, né? Se precisar, depois vem com marrom ou com outra tom mais carregado para definir os tons que a gente precisa. Principalmente quando depois que ele se alimenta, né? Boa noite, Gustavo. Vai dar uma farofona boa. Aí vou pegando daqui pra frente, são tons mais baseados no cinza com violeta, um roxo, né? E o próprio preto. A gente vai trabalhar com preto, com os tons de cinza aqui, um pouquinho de azul, um pouquinho de verde que vem do corpo e dá uma refletida no corpo, né? Vamos fazer alguns pelos aqui que tem no corpo dela. Tá um pouco úmido, mas dá pra fazer alguns. Quando a gente não tem a referência, né? A gente tem que contar com um repertório, né?
eu não tenho a referência, mas já vi muitas moscas, já vi a foto que eu ia fazer algumas vezes, porque eu olhei observando ela, né? Não dá pra eu usar o celular pra ver a foto, eu tenho que me virar. Meu computador não tá ajudando, não quer conectar com a internet, então eu tenho que me virar. Pra me virar, tem que lembrar um pouco, né? E inventar outras coisas, né? Ah, podemos inventar também, né? Principalmente o inseto, né? Que é realmente tão nojento e tão pequeno, né? Tem bastante jeito de inventar. A gente só não pode inventar asas a mais, né? Quer dizer, até pode, né? Mas fora isso, dá pra brincar bastante. As asas. Não tem diferença nenhuma, o Jorge. É que para alguns trabalhos combina melhor, menos fibra, né? Uma coisa mais fibra, né? E outros menos fibra e mais textura e menos textura. Mas teoricamente não tem diferença nenhuma, na verdade, né? Eu poderia bem fazer essa mosca lá no outro papel liso lá. Mas quis fazer nesse. Acho que é isso. Esse filme clássico aí, tosco pra caralho, mas muito bom. O sulfite aguenta água se for de uma gramatura alta, o Eduardo. O pessoal confunde muito o sulfite como se fosse uma folha só de 75 e 90 gramas, mas ele pode ir até a quantidade de gramatura que o fabricante quiser, né? Nem existe essa limitação, né, o Eduardo? Começar as asas aqui. Não, antes de começar as asas tem que fazer o dorso. Vou fazer com cinza aqui. E um pouquinho de verde. Vou criar um tom aqui.
Cronenberg, Cláudio? It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone. Não entendi a pergunta, Eduardo. Quando o papel distorce, aqui, Cláudia, eu aqui, a minha mão aqui, ó. Mão de pãozinho aqui, ó. Conhece minha mão? Vou te dar uma prova que sou eu. Pera aí que eu vou te mostrar. Aqui. Quem é que curte isso aqui, ó? Quem é que curte? Ó. A Lamoura, só eu. Então assim, a gente vai... Vamos colocando o tom aqui, né? Preto e tal, né? Mão de pãozinho, né? Minha mão é bem característica mesmo. É o... Então, mas o sulfite, se for com a gramatura alta, Eduardo, ele não vai retorcer. É igual qualquer papel. O problema é que esse sulfite que a gente tem aí no mercado, quer dizer, que a gente usa normalmente, ele é muito fino, né? A gramatura é muito baixa, 75, 60, não, 90, né? E aí acaba retorcendo e estraga, né? A sulfite não aguenta aquarela não. Mas existe vários tipos de sulfite, né? Com gramaturas
diferenciadas, né? Esqueci que o Jorge também gosta do Alan Moore, né? Mas ele vai engravidar só eu. Um dia. Este é o YouTube Music. Baixe o app hoje e teste grátis do Music Não vou Premium. não, dá Sujeito a meu pode. restrições. Dá meu pode tudo. Aí o que acontece? Suzano, Cecília, tô comprando ultimamente em Suzano. Algum material eu compro em Suzano. Tem algumas lojas lá, Softpel ou essas lojinhas menores lá, né? Quem me indica bem é a Lê aí. Conheço bastante. Agora já tô conhecendo bem Suzano, né? Mas no começo tinha que ser levado, né, pros cantos, assim. Né? É. Temos que experimentar, né, os materiais, né? Às vezes o material não funciona muito bem, né? E vamos trocando, né? Eu prefiro, claro, né, um papel mais encorpado, tá, um canson, tal, né? Mas tem alguns que surpreendem, né? Onde fica, Lê? É verdade, a Lê é a pessoa mais de quarentena que sai toda hora, cara. Ela e a Marta eu nunca vi, cara.
Que horas são, Fabi? 20 e 23. 20 e 23. Fazer o sorteio, hein? Quem tem interesse de participar do sorteio de hoje, pode falar o nome aí rapidinho, porque já tá quase na hora de terminar aqui. Você anota aí, Fabi? O quê? Você anota aí? Você pegou o potinho. Isso, é. Nossa, tanta gente. Cadê? Eu perdi os nomes. Pessoal, pode repetir de novo que a minha assistente perdeu os nomes aqui? Caiu aqui. Caiu aqui a conexão dela aqui. Só tô vendo Cecília, Cecília, Nana, Chile. Sheila e a Cecília. Nana, Eduardo, o Alexandre. Alexandre não vai ganhar. Alessandra, né? A Lê não sei se quer não. A Lê que é assim, ela acabou de falar. Ah. Júnior. Juninho é outro sortudo aí. Larissa? Larissa não, Larissa já ganhou já. Marta ganhou também? Marta já ganhou. Fernando já ganhou. Agora fazer um tom bem clarinho, né? Passar aqui. E trabalhando os tons aqui. Quem mais? Valquíria também não, né? Não queria não. Tá com a sua moedinha de Leprechal aí, ô Ale? Tem mais ninguém, não? Eu acho que não, o pessoal já tá tudo satisfeito.
Quem? Marilena. De novo não, já ganhou? Ganhou? Já. César. César nem tá aí. Elaine. Elaine não apareceu hoje, não vi. Ah, tava aí, mas eu não sei se ela tá aí. Tava assim. Com esse tom um pouco azulado, com um pouquinho de marrom, um pouquinho de vermelho, eu vou criando um tom que lembra um pouco as asas, né? São feitas de, se eu não me engano, de queratina, sei lá. Vai acabar a live, vou... Fala com o Alexandre que eu coloquei umas 5 vezes. Vai acabar a live. Vai acabar? Vai. Tem que sortear. Vou sortear. Daqui pra me sortear. Calma. Não tô uma boa assistente hoje. Tá não. Ó, sorteio. Antes que acabe, que horas são, Fabi? 20 e 30. É, Vai logo. 30 segundos. Vou pegar aqui e 29, sortear. 29. Tá acabando. Tenho 23 segundos pra abrir essa aqui, nem sei quem é. A Nana.